Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Sou o professor Flávio de Física, sexo masculino, tenho 50 anos de idade, sou pardo, cabelos pretos curtos, olhos pretos, tenho estatura mediana e estou trajando uma calça jeans azul escuro e uma camisa gola polo vermelha escura. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. A nossa aula de hoje vai tratar de um assunto muito importante que, claro, para a física é fundamental em função do entendimento que ela nos proporcionou do mundo que nós temos hoje. No caso, é a parte da física moderna. Aí você fica pensando, física moderna, professor, vai ajudar a gente a entender o quê? Basicamente tudo que você tem de tecnologia e que você usa atualmente. A física moderna ela nos proporcionou uma vasta gama de possibilidades tecnológicas que vão desde a criação dos celulares até a obtenção de energia a partir da luz solar. Correto? Isso é uma coisa importante, você vai ter que lembrar. Quando você fala da física moderna, é importante você lembrar que você vai trabalhar basicamente com algumas teorias que fundamentaram todo esse contexto. A primeira seria a radiação do corpo negro, a segunda seria o efeito fotoelétrico, depois os níveis de energia que se aplicam, nesse caso, à situação dos átomos, e a partir daí toda a tecnologia que você já conhece, tá certo? Essa é a questão. Vamos à nossa primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo, na ordem que elas aparecem. Vamos lá. O fóton, manifestação da luz como partícula, também é chamado de quanto de radiação eletromagnética e tem massa, aí tem um tracinho embaixo, e carga, tem um tracinho embaixo, correto? Bom, letra A, massa igual a do elétron e nula. Letra B, massa igual ao do elétron e positiva. Letra C, igual a zero, negativa. Letra D, igual a zero e nula. E letra E, igual a massa do elétron e negativa. Bem, para você entender e responder essa questão com relação especificamente ao fóton, o que você vai ter que começar a observar? Basicamente, as teorias de física moderna, correto? A física moderna, ela está associada à teoria que que foi implementada, claro, né? A partir, nesse caso, do século XX. Correto? Você tem teorias que vêm se acumulando com o passar da evolução humana. Só que a partir do século XX teve um boom muito grande com relação a novas teorias que, nesse caso, elas foram compiladas nesse termo chamado de física moderna. Correto? Quando você fala em física moderna, você tem basicamente duas vertentes, a mecânica quântica e a teoria da relatividade. A mecânica quântica está mais próxima de você do que você possa imaginar. Basicamente, quando você trabalha com os celulares, quando você pega um celular, quando você tem um cartão de crédito que tem aquela tarja magnética, você está ali implementando, você tem ali a implementação de fundamentos da mecânica quântica para a sua funcionalidade. Já a teoria da relatividade busca a explicação do universo. Isso é uma coisa importante para vocês. A gente vai se aprofundar em todas elas? Não, porque seria uma coisa muito extensa, são coisas muito extensas, correto? O que nós vamos ver aqui são os principais fenômenos e principais teorias com relação a isso, correto? A física moderna, como já falei para vocês, ela mostrou para nós uma compreensão de coisas que anteriormente eram muito obscuras. A principal delas seria a estrutura da matéria, e a outra também, que era muito obscura na época, seria o comportamento da luz, como a luz se comporta, como é a estrutura da matéria. Hoje nós sabemos, a matéria é formada por átomos, e esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, mas até então ninguém sabia, correto? Até então ninguém tinha a ideia de como isso acontecia. Os pesquisadores começaram a analisar sistemas, e esses sistemas foram elucidando todo esse contexto. Isso é uma coisa importante. Um detalhe interessante é que a física moderna tenta explicar o mundo microscópico. Isso é importante lembrar. E esse mundo microscópico, ele sempre vai ocorrer com objetos se movendo a grandes velocidades próximas da luz, que é o que nós chamamos de velocidades relativísticas, correto? Isso é uma coisa que vocês vão precisar lembrar. Quando você fala especificamente da parte da física moderna, a primeira teoria básica seria a radiação de corpo negro. O corpo negro
pelo nome, não dá a entender que é um corpo com cor escura, mas não é. No caso, você estaria falando do corpo negro como sendo, vamos pegar assim, uma bola, uma esfera, e nessa esfera oca, claro, pega uma esfera oca, essa esfera oca tem uma abertura. O que acontece? Se você fizer um feixe de luz entrar por essa abertura para a nossa esfera oca, esse feixe de luz vai entrar e nunca mais vai sair. Esse feixe de luz que entrou vai ser completamente absorvido pela parte interna da nossa esfera. Baseado nisso, você tem a explicação de uma situação de um corpo que absorve toda a luz. E esse corpo que absorve toda a luz é chamado, nesse caso, de corpo negro. E um detalhe importante para vocês, que nessa ideia do corpo negro surge aquela ideia do famoso buraco negro, que é outra situação associada à relatividade também, correto? Quando você fala na radiação de corpo negro, você tem o elemento praticamente perfeito com relação à absorção, e isso foi proposto por quem? Por Max Planck. Ele aprofundou essas teorias sobre radiação térmica, analisando especificamente o que? As bolas de canhão que eram disparadas em função da explosão da pólvora, correto? A partir daí ele começou a fazer uma análise de radiação e chegou a essa ideia do corpo negro. Só que a ideia do corpo negro, do ponto de vista clássico, ela não tinha explicação. Se a gente fosse analisar especificamente a ideia de movimento, a gente chegava numa situação onde, à medida que a temperatura aumentasse, claro, você tem nesse gráfico os picos de intensidade ficando cada vez maiores. Só que aquela situação, né? Quando você pega uma temperatura de, vamos pegar aqui 5.000 graus Kelvin, o que acontecia? Esse pico de radiação ia para o infinito. Classicamente, tinha como explicar essa radiação? Não. Como não se tinha uma explicação clássica, usando mecânica newtoniana e outras coisas para explicar, ele teve que ir para o microscópio, e ao chegar no microscópio, ele conseguiu, através dessa teoria de ondas eletromagnéticas, explicar essa radiação do corpo negro com perfeição, correto? Outro efeito importante é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico nada mais é que a teoria que mostra para vocês que é possível obter energia elétrica a partir de quem? A partir da luz solar. Esse efeito fotoelétrico foi proposto antes por Hertz e depois Albert Einstein, usando as teorias de Planck, começou também a tentar interpretar. Na ideia do efeito fotoelétrico, o que nós temos? Nós temos, basicamente, os fótons, que são as partículas formadoras da luz, o quanto de luz, atingindo a superfície do metal, fazendo com que elétrons possam se mover. Só que esses fótons têm energia, essa energia pode ser calculada. Como é que se calcula a energia do fóton? Aí você teria H multiplicado pela frequência, sendo H constante de Planck, e F, a frequência com que a onda, o fóton, se move, correto? Essa energia dada ao fóton faz com que, na colisão, ele possa colocar elétrons para se mover. Só que os elétrons da camada de superfície do metal só vão se mover se o fóton tiver energia suficiente para quebrar a ligação do elétron com a camada eletrônica. Se essa energia for maior que o que nós chamamos de função trabalho, que seria esse φ maiúsculo, você teria esse fóton colidido contra o elétron, colocando esse elétron em movimento para que o elétron em movimento gerasse corrente elétrica. Isso é importante não esquecer, correto? Aí você pensa, só isso que eu tenho que saber? Não. Tem um princípio da relatividade geral, que é a explicação do universo, correto? Nela, você tem o universo disposto em 4 dimensões, 3, x, y, z, e uma que é o tempo. Nós temos as concepções de modelo atômico. Na ideia do modelo atômico, você tem as ideias de de Broglie, Heisenberg e Schrödinger. Nesse caso, cada um deles deu sua contribuição. De Broglie disse que, com relação à ideia dos modelos atômicos, né, que você teria partículas que possuíam ondas de matéria, basicamente é isso, que seria o comportamento dual associado ao elétron, correto? Werner Heisenberg propôs o princípio da incerteza e disse que não dá para você definir com exatidão cada 2 parâmetros ao mesmo tempo. Quando você define um, o outro pode ser perdido, teoria da incerteza, princípio da incerteza. E Irving Schrödinger propôs a ideia de possibilidades para o elétron estar localizado na eletrosfera. Seria associado basicamente à função de onda do elétron. Isso é importante não esquecer, correto? Baseado nisso, a gente pode responder a nossa pergunta. Na questão 1, ele pergunta qual é a massa e qual é a carga, nesse caso, do fóton. Fóton tem sempre
massa igual a zero e carga nula. Na situação apresentada, você tem o fóton nessa configuração, por teoria, com massa sempre igual a zero e carga nula, para que ele não interfira em nada com relação à matéria. Isso é importante não esquecer. Baseado nisso, qual a alternativa que nós marcaríamos? Letra D. E vamos à nossa segunda questão. Após a aula de física na escola de ensino médio, num dia em que a professora ministrou o conteúdo de física moderna, abordando os modelos atômicos, um grupo de alunos conversa e faz as seguintes afirmativas. No caso, você vai ter que saber se elas são verdadeiras ou falsas, certo? A primeira, no seu modelo atômico, Bohr considera que cada elétron se movimenta em órbita circular estável em torno do núcleo, não havendo assim emissão de radiação por parte do elétron. Se é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nesse caso, o modelo atômico de Bohr é o átomo de hidrogênio, onde você tem no núcleo um único próton e ao redor dele um único elétron girando em função de uma força centrípeta, que seria a força, nesse caso, elétrica entre eles, correto? É estável? É. A primeira é verdadeira. A segunda, ao criar o seu modelo atômico, Bohr utilizou a ideia de Planck, segundo o qual os elétrons podem ser arrancados de certos metais pela incidência de luz. Isso é falso por quê? Porque essa teoria está associada ao efeito fotoelétrico, e não ao modelo atômico. Logo, a segunda é verdadeira ou falsa? Falsa. A terceira, em um átomo de hidrogênio, o elétron se movimenta em órbitas circulares em torno do próton, devido à ação de uma força centrípeta que se origina da interação gravitacional entre as massas das partículas. Se é verdadeiro ou falso? É falso, porque lembra, as partículas têm massa muito pequena, próton e elétron têm massa muito pequena, de tal modo que a força gravitacional é muito pequena entre elas. A força de interação ali não é gravitacional, é elétrica, não esqueça, atração elétrica, falsa. A 4. Em um átomo de hidrogênio, o módulo da força de atração eletrostática entre o próton no núcleo e o elétron girando ao seu redor é maior do que o módulo da força gravitacional entre as massas das partículas, e isso é verdadeiro. Lembra que a força gravitacional, nesse caso, é praticamente zero, prevalecendo a força elétrica, certo? Bom, está correto apenas o que se afirma em letra A, 1 e 3? Não. Letra B, 2, 3 e 4? Não. Letra C, 2 e 4? Não. Letra D, 1 e 4? Letra E, 1, 2 e 3? Qual a resposta certa? Letra D, 1 e 4. E vamos à nossa terceira questão. Em uma residência foi instalado um detector para indicar a passagem das pessoas. Esse detector era composto de um emissor que emitia ondas eletromagnéticas de comprimento de onda igual a 21 vezes 10 elevado a menos 6 metros, e de um receptor que recebeu um sinal de potência igual a 0,2 miliwatts, originado do emissor quando não havia uma pessoa entre o emissor e o receptor. Determine o número de fótons que é percebido por segundo pelo receptor. Dados. Velocidade da luz no meio, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Constante de Planck, 7 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Alternativas. Letra A, 1 vezes 10 elevado a menos 20. Letra B, 2 vezes 10 a menos 4. Letra C, 7 vezes 10 elevado a menos 10. Letra D, 2 vezes 10 a menos 16. Letra E, 2 vezes 10 a menos 18. Bem, vamos à resolução. Primeiro, para você resolver a questão, você tem que parar e pensar. Estamos falando de fóton, e fóton tem aquela dualidade onda-partícula, e nesse caso você tem energia. Para você saber o número de fótons que passa, primeiro tem que saber qual a energia que você tem associada a esses fótons. Para isso, primeiro, deve-se calcular a frequência dos fótons. E como que se calcula? Comprimento de onda e associada à velocidade da luz. Velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. A velocidade da luz ele deu. O comprimento de onda também ele forneceu para vocês. E substituindo, você tem o cálculo da frequência, 1 sobre 7 vezes 10 a menos 14. A partir disso, você calcula a frequência do fóton. Lembra? H vezes a frequência, substitui H, 7 vezes 10 a menos 34, e nesse caso a frequência, 1 sobre 7 vezes 10 a menos 14. Feito isso, calculamos o número de fótons percebidos só através da equação da energia do fóton. Energia, potência multiplicado pelo tempo. Lembra que o tempo é de 1 segundo. Substituindo os valores, qual o número de fótons que nós temos? 2 vezes 10 elevado a menos 16 fótons. Baseado nisso, qual a alternativa? Letra D. É isso aí, meu aluno. Na aula de hoje vimos algumas coisas, alguns tópicos referentes à física moderna, efeito fotoelétrico, vimos teoria do corpo negro e vimos essa questão, a questão da radiação do fóton, beleza? Um dos assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.